Olá, seguidores da Alicerce na Escola. Meu nome é Daniele Sima, eu sou assistente social e faço parte do grupo Alicerce na Escola. Dando sequência ao tema desse mês, o tema escolhido, que é cultura, eu convidei uma pessoa super especial para fazer o debate conosco, que é o Roberto Morauer. O Roberto vai dialogar um pouquinho conosco sobre o processo de democratização da cultura no Brasil, a cultura enquanto uma política pública e os investimentos nessa área. Olá, eu sou Roberto Morauer, ator, diretor de teatro e produtor cultural aqui de Blumenau, Santa Catarina. Inicialmente eu quero agradecer ao Grupo Alicerce na Escola por essa oportunidade de poder falar de um tema que é tão importante, é tão necessário para a sociedade, principalmente para o debate da educação, que é a cultura. Eu vou começar falando um pouco sobre a democratização da cultura. Daí entendo que fica mais fácil se fragmentarmos um pouco esse termo. Eu começaria falando sobre algumas coisas sobre o que é cultura. Cultura é um termo bem amplo e ele pode ser relacionado com a lavoura, com o ato de cultivar, com arte, com instrução, com saber, com estudo, né? O termo cultura ele pode designar o cultivo agrícola, mas também ele pode designar o cultivo do conhecimento humano, que é o que nós vamos nos ater aqui nessa conversa. Porque aqui nós vamos nos referir à cultura de um povo, de uma região, de uma nação, que se apresenta como o conjunto daquilo que compõe o dia a dia das pessoas deste lugar. Religiões, artes, culinária, costumes, conhecimentos, enfim. Tudo aquilo que identifica uma comunidade, uma sociedade, um povo. E o que é democratização? É bem simples, é tornar popular e acessível à população. Democratização da cultura nada mais é do que o acesso da população à produção cultural local, bem como a criação de mecanismos que possibilitem a fruição desta produção por parte da população e ainda a promoção de ações que tragam presente e engrandeçam as culturas locais. E aqui eu chamo a atenção porque é necessário nós termos um olhar sensível sobre a diversidade cultural de cada local. E ao darmos mais importância ou elevarmos apenas uma cultura em uma cidade ou em um estado ou num país em que a gente sabe que nasceu da diversidade cultural e vai carregar essa diversidade ao longo de toda a vida, nós podemos incorrer a um erro grave dos processos de aculturação. Os processos de aculturação, eles geralmente se dão de dois modos. De modo indireto, que é através de colonizações, de guerras, de imigrações, ou do modo direto, que é através da mídia, de redes sociais, da internet também. Esses processos geralmente acontecem com interesses políticos e de dominação econômica. A interpenetração, a mistura cultural, ela é saudável a uma sociedade. No entanto, a sobreposição de uma cultura à outra é extremamente prejudicial e perigosa à vida, conforme vemos se olharmos um pouco para a história do Brasil. Então, a gente pode afirmar que a cultura e a democratização da cultura são extremamente importantes para uma sociedade. Acredito que o desenvolvimento econômico, social, humano de uma sociedade, ele está diretamente ligado ao desenvolvimento cultural dos cidadãos. Porque um povo que se entende enquanto cidadão de direitos e desenvolve o sentimento de pertencimento a uma sociedade, ele toma consciência da necessidade de ter acesso aos bens e às políticas públicas como direito, e não como benfeitoria de um governo. Além disso, a cultura e seus diversos braços, e daí aqui eu vou abrir um parênteses para trazer a área das artes, ela tem
uma importante função que é de sensibilizar e ampliar o olhar da pessoa. Esse olhar sobre si, o olhar sobre a outra pessoa, sobre a sociedade que vive e sobre a sua situação nessa sociedade. E esse processo, essa ampliação de olhar, ela desperta também a necessidade da pessoa atuar como cidadã ou cidadão. E o resultado disso é um povo que vive melhor. Pensando na cultura enquanto política pública, que deveria estar no mesmo patamar e nos mesmos debates das políticas públicas como educação, saúde, assistência social, que são trazidas como políticas essenciais à vida e à sociedade, eu quero falar um pouco sobre os investimentos nessa área. Passamos por momentos bem difíceis para a produção cultural no Brasil e para a classe artística também. Produtores culturais e artistas vêm sendo difamados e desrespeitados na sua profissão. Aproveitando a falta de informação da população, algumas lideranças políticas, por interesses também políticos, difundem nos últimos anos as tão faladas fake news também sobre a cultura e sobre as leis de incentivo que existem no Brasil. Aqui eu vou trazer um chavão que nós temos ouvido muito nos últimos anos. Os artistas querem viver na mamata do dinheiro público. Isso é triste e ao mesmo tempo revoltante também, porque faz a população ver a cultura como um peso e como a causadora de grandes rombos nos cofres públicos. Também convém trazer algumas outras informações. Nós, artistas e produtores culturais, para podermos trabalhar com um projeto financiado a partir de uma lei de incentivo, nós precisamos comprovar a capacidade de execução desse projeto e também precisamos trabalhar muito antes da sua aprovação e da sua execução na elaboração dele. Isso às vezes leva semanas ou até meses. As leis de incentivo à cultura, elas existem no âmbito municipal, estadual e federal. Vou trazer aqui um exemplo de uma das leis federais mais conhecidas, que é a Lei Rouanet. Aqui já deu suporte até 73% das produções culturais do país. No entanto, convém dizer que o setor da cultura emprega cerca de 5 milhões de pessoas, entre empregos formais e informais. Ou seja, é quase 6% de toda a mão de obra do Brasil. Segundo o levantamento da Firjan, em 2017, a indústria criativa gerou no Brasil 171,5 bilhões de reais, mais de 2,6% do PIB. Em 2018, a Fundação Getúlio Vargas realizou uma pesquisa que comprovava, naquele período, que a cada R$1 de dinheiro público investido em projetos culturais, fala-se dinheiro público, entende-se como dinheiro que também vem de dedução de impostos, não é? A cada R$1 investido em projetos culturais, o país tem de retorno R$1,59. Mas como isso? Com empregos que o setor gera, porque a cada projeto cultural, para ser realizado, ele envolve vários profissionais. Também com impostos pagos por esses trabalhadores da cultura, e também com produtos e materiais utilizados nas produções e nas execuções desses projetos. Materiais comprados de comerciantes e de produtores locais, que também pagam seus impostos ao governo. Ou seja, dinheiro investido fica na sociedade, o dinheiro investido em projetos culturais. Além de gerar emprego e renda, os projetos de cultura realizados com dinheiro público, eles têm a obrigação de levar gratuitamente ou praticar valores acessíveis a maior parte dos seus resultados. Né? A maior parte dos resultados dos projetos deve ser acessado à população, ou seja, ele contribui diretamente para o desenvolvimento dos municípios também.
Esse é um retorno imediato de investimento de dinheiro público na cultura. Assim como nas outras áreas, não é? Se o governo constrói uma escola, a população terá acesso gratuito a ela. No hospital público, o atendimento é gratuito. O cidadão ou cidadã não paga para atravessar uma ponte que foi construída com verba pública, não é? Então, é assim que funciona também na cultura. O investimento volta ao poder público e à população. Só que, aproveitando esse desgaste aí que foi causado à classe cultural e ao trabalho cultural no Brasil, vários governos em diversas instâncias, a começar pelo governo federal, com os desmontes da cultura, têm trabalhado estrategicamente para precarizar cada vez mais os sistemas de incentivo. E diante desse cenário, um dos caminhos para se contrapor a essa realidade é trabalharmos para desmistificar o conceito de cultura, ampliar esse debate e colocar cultura entre as políticas de necessidade básica dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Mas, infelizmente, a maioria da população pensa que cultura é algo de gente rica ou de gente que estudou muito. Essa ideia se reforça em grande parte de equipamentos públicos de cultura que encontramos, não é? E também nos chamados espaços públicos de cultura. Sempre tentam dar nesses lugares um tom de riqueza, de suntuosidade, uma imponência. Então, obviamente, as pessoas pensam, esse lugar não é para mim, não é? Acham que não estão preparadas para frequentar esses espaços. Isso é estrategicamente pensado para que as pessoas não se sintam apropriadas e integrantes das construções culturais de suas cidades. Para que não se sintam protagonistas, para que não se sintam cidadãs de verdade. Outro caminho urgente a ser tomado é de cada vez mais trabalharmos a popularização e a democratização da cultura, e principalmente a valorização da diversidade cultural em seus próprios espaços de produção. E aí entra também uma importante aliança, cultura e educação, que pode ser feita através de projetos que levam a cultura como componente de educação formal desde os anos iniciais. Esse é um debate que deve ser intensificado e deve ser feito em todas as instâncias possíveis. Teríamos muito mais a conversar e a dizer e a refletir sobre o tema, mas para não se alongar muito nesse vídeo, vamos parando por aqui, né? E eu espero que esses apontamentos possam contribuir com essa discussão aqui no Alicerce na Escola. Eu agradeço muito, não é, por esse espaço de debate e também me coloco à disposição para futuras conversas. Até mais. Roberto, muito obrigada pela tua participação, por esta brilhante participação. Nós da Alicerce na Escola nos sentimos extremamente lisonjeados em ter você aqui conosco. É uma pessoa extremamente comprometida com essa política pública, né? Um profissional e militante da área. É importante que o debate sobre a cultura não seja esvaziado de aporte teórico, né? Que a gente não caia num senso comum e acabe reproduzindo coisas que não são cultura, né? Que não tem nada a ver com o debate da cultura. Esperamos que possamos ter outros momentos com você aqui, né? Uma pessoa tão cheia de informação, tão cheia de conhecimento para compartilhar, então esperamos ter você aqui em outros momentos. E para você que é seguidor e seguidora da Alicerce na Escola, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta, né? Traz aí para o debate o que você acha interessante, o que você quer dialogar conosco, e não deixe de compartilhar esse monte de boa informação, né? O debate sobre cultura não se encerra aqui. Ao longo desse mês nós ainda continuaremos debatendo sobre a política pública de cultura, e esperamos sempre a contribuição dos nossos seguidores e seguidoras para enriquecer o debate, ok? Nos vemos numa próxima.